A história a seguir contém cenas fortes de violência infantil, portanto, não é recomendado para pessoas sensíveis ao tema e menores de 18 anos. Todas as informações contidas foram retiradas de fontes públicas. Quaisquer solicitações, favor enviar um e-mail para luzesombrapodcast@gmail.com. Serial killer de Niterói é ameaça à sociedade. Vampiro de Niterói estuprou, matou e bebeu sangue de crianças em Niterói e Itaboraí. Ele está há mais de 30 anos no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Henrique Roxo, que será fechado por decisão do CNJ. Médicos e promotores relatam que a doença mental dele não tem cura, mas seu destino deverá ser o Hospital de Jujuba, na região sul de Niterói. Essa é uma reportagem feita no dia 26 de fevereiro desse ano de 2024, na página online chamada Folha Leste. A reportagem completa fala sobre a decisão do Conselho Nacional de Justiça de fechar todos os hospitais de custódia do país, que afetou também o Hospital de Pena Psiquiátrico Roberto Medeiro, que faz parte do complexo de Jericinó, na zona oeste da cidade. Vamos então relembrar um pouco de toda a história. Marcelo foi preso em 17 de dezembro de 1991, enquanto trabalhava como entregador de panfletos de uma joalheria em Copacabana. Na ocasião, ele estava no escritório da empresa. O delegado chegou a Marcelo bem depois. Ele estava investigando o desaparecimento do pequeno Ivan Medeiros de Abreu, que tinha 6 anos de idade, quando seu irmão mais novo tomou coragem e deu um depoimento ao delegado contando tudo o que aconteceu com ele e seu irmão. Ilana Casoy, em seu livro Arquivos Serial Killers Made in Brasil, nos ajuda a elucidar um pouco da história, do passo a passo de como foi cometido seu último crime. E dessa vez vou ler essa parte da entrevista completa, assim vocês ouvirão a partir do seu próprio relato como aconteceu. A partir daí, as investigações tiveram uma dimensão que imagino que o delegado não podia imaginar. As informações da época ainda explicam que, assim que os policiais chegaram no trabalho de Marcelo, ele disse que as autoridades demoraram muito para descobrir sobre ele, e sentiu-se calmo, pois já sabia que aquele dia iria chegar. Ele foi então levado para a 76 DP de Niterói e ficou aos cuidados do Departamento de Homicídios, e foi lá que as coisas se tornaram ainda piores. O jornal O Fluminense, de 19 de janeiro do ano seguinte, 1992, disse que Marcelo, na época, confessou o assassinato de mais de 7 crianças, além de Ivan. Essa matéria explica como se deu a captura de Marcelo e ainda diz mais um pouco sobre seus desdobramentos. Há um parágrafo que diz assim, abre aspas, o policial, no entanto, desconfiou que Ivan Medeiros não foi a primeira vítima do psicopata. Após quase um mês de investigação, ele descobriu mais 5 meninos de rua assassinados, cuja autoria dos crimes o tarado já confessou. Kodong relatou que o criminoso não consegue relacionar-se sexualmente com mulheres, e quando sua libido manifestava-se, ele procurava meninos de rua para satisfazer-se. Fecha aspas. Kodong, mencionado acima, era o chefe do setor de homicídios da delegacia na época. Em um mês de investigações, portanto, Marcelo já havia confessado o assassinato de 7 crianças que eles diziam ser de rua, mas logo depois nós descobrimos que essas crianças, infelizmente, viviam no extremo da sociedade. Fico imaginando o quão impactante deveria ser para os investigadores cada passo que davam nesse caso, pois em muito pouco espaço de tempo eles descobriram muito mais informações. E Marcelo não me pareceu alguém que escondeu muito as atrocidades que cometia. No dia 15 de fevereiro, menos de um mês depois das primeiras confissões, os investigadores descobriram que ele havia assassinado 15 crianças em um período de apenas um ano. Outra matéria do Fluminense desse dia explica como se deu os outros passos dessa investigação, que diz o seguinte, abre aspas, psicopata confessa mais 8 crimes.
Os policiais do setor de homicídios da 76DP Centro levantaram mais 8 assassinatos de meninos de rua cometidos por Marcelo Costa de Andrade, de 24 anos, o psicopata da BR-101, como foi conhecido. Ele já havia admitido 7 homicídios e, com a nova lista de mortos, os crimes subiram para 15. Ontem, Marcelo levou o chefe do setor, inspetor Walter Codong, e o delegado titular Romem José Vieira aos locais onde estrangulou os menores e, a seguir, estuprou o cadáver, praticando necrofilia. Marcelo Costa Andrade ficou conhecido como o psicopata da BR-101 porque a maioria dos assassinatos cometidos na primeira lista, divulgada pela polícia em janeiro passado, ocorreu ao longo da estrada Niterói-Manilha, trecho daquela rodovia federal. Na nova listagem, ele confessou ter matado garotos em 4 municípios do estado e até em Minas Gerais. Em julho do ano passado, Marcelo viajou para Belo Horizonte com o dinheiro recebido de um fundo de garantia. Na rodoviária da capital mineira, ele encontrou um menor abandonado, pelo qual sentiu uma forte atração sexual. O psicopata tentou trazer o garoto para Niterói, mas foi impedido pelo juizado de menores daquela cidade, que não permitiu que o menino entrasse no ônibus. Marcelo levou a vítima, que tinha 9 anos, para um horto florestal onde a matou. Romem José Vieira irá entrar em contato com a polícia de Minas Gerais para elucidar o caso. No mês de agosto, o psicopata matou mais 3 menores. Iniciou o primeiro em São João de Meriti, mas o assassinato ocorreu em Triagem, zona norte do Rio. O segundo foi morto no dia 5 na construção abandonada no CIEP de Neve, São Gonçalo, na BR-101. Outro crime foi praticado em São Pedro da Aldeia, região dos Lagos. Os menores tinham 10, 11 e 9 anos, respectivamente. Marcelo Andrade assassinou em outubro um garoto de 6 anos, próximo à estação da CBTU em Deodoro, zona norte do Rio. Também perto da linha do trem, ele estrangulou um menino de 9 anos, em Comendador Soares, no mesmo município. Em novembro, matou outra vítima, de 13 anos, em Japeri, também próximo a uma linha ferroviária. O último crime confessado foi em Manilha, em Itaboraí, em dezembro passado. O menino tinha 5 anos. O psicopata da BR-101 foi preso pelo inspetor Walter Codong em 18 de dezembro do ano passado. A prisão preventiva foi expedida em 10 de janeiro deste ano, pelo juiz Hélino de Faria, da Terceira Vara Criminal de Niterói. Marcelo Costa Andrade morava com a mãe em Manilha e trabalhava distribuindo panfletos publicitários pelas ruas de Copacabana. Fecha aspas. Entre 1992 e 1993, Marcelo Costa de Andrade foi acusado e preso pelo assassinato de 14 crianças. Muitos casos foram confirmados depois das investigações feitas pelos policiais, mas muitos outros ficaram sem solução, como o caso do menino que Marcelo diz ter matado em uma das suas viagens a Minas Gerais. Os policiais até juntaram uma força-tarefa para investigar o caso, mas não encontraram mais pistas. Marcelo passou por diversos exames psicológicos e, por ter sido diagnosticado com doença mental incurável, não foi sequer julgado. Ele ficou sob custódia no Hospital Roberto Medeiros, em Niterói, e depois ficou preso em um manicômio judiciário por um bom tempo, até que, em janeiro de 1997, Marcelo fugiu desse lugar, mas não ficou foragido por muito tempo. Depois de uma denúncia anônima, os policiais conseguiram encontrar Marcelo em uma cidade no Ceará, onde ele foi direto depois da fuga, para reencontrar com a família do pai. Depois disso, ele foi levado para o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Henrique Roxo, também em Niterói, onde se encontra até os dias de hoje. E nesse ponto da história que voltamos ao primeiro episódio do nosso podcast, sobre o impasse que existia entre a prisão, o fechamento de manicômios judiciários e os moradores do bairro de Jurujuba, que não queriam que sua transferência fosse feita para o hospital psiquiátrico de lá, principalmente depois que um dos internos conseguiu fugir e assassinou um porteiro no entorno. Isso não tem muito tempo. Como sabemos, houve uma resolução do Conselho Nacional de Justiça em 2023, promulgada pela ex-ministra Rosa Weber, que fala sobre o fechamento de manicômio judiciário em todo o país, baseando-se na lei que se antecede e que humaniza um pouco mais sobre os direitos de pessoas com algum tipo de neurodivergência.
Com tal resolução, o Henrique Roxo deveria ser fechado completamente e os internos que habitam ali remanejados para outros hospitais. Só que Marcelo sempre foi um caso à parte. As notícias afirmam categoricamente que ele não possui condições mentais boas o suficiente para ser tratado, o que impossibilitava de ter sua liberdade concedida. Seu advogado até tentou esse feito alguns anos atrás, mas ela foi negada, pois os exames psicológicos anuais de Marcelo ainda atestam sua deficiência mental. Com o fechamento do Henrique Roxo, ele seria, portanto, transferido para o Hospital Psiquiátrico de Jurujuba, mas a juíza do caso negou sua transferência, tanto por força dos moradores, quanto por perceber que o próprio hospital não estava preparado para receber um sujeito como Marcelo. Por isso, a juíza, no início desse ano de 2024, decretou que ele continuaria no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Henrique Roxo. E é lá que ele se encontra até esse momento, pelo que pude entender, sozinho. Com um pequeno resumo da nossa história, podemos perceber que ainda existem dois assuntos relevantes que ainda não falamos em nosso podcast, e são eles: o porquê de ele ficar conhecido como vampiro, pois Marcelo muitas vezes informou que bebeu o sangue de suas vítimas, e o resultado de seus exames de condições mentais que o tornaram imputável, portanto, ele não foi julgado, mas apenas internado. E é sobre esses dois assuntos que vamos falar no episódio de hoje. Eu sou o Thiago Pineide e você está ouvindo A Luz e Sombra, o caso do vampiro de Niterói. Episódio 6, Codinome Vampiro. Quando preso, no final do ano de 1991, Marcelo foi conhecido pelos noticiários locais como tarado da BR-101, pois era nessa estrada, que ligava a cidade de Niterói com Manilha, em Itaboraí, onde o próprio morava, que ele cometia seus crimes, assassinando e abusando das crianças que ludibriavam. Quando foi preso, Marcelo não me pareceu muito difícil em apresentar informações, tanto sobre o crime no qual foi preso, quanto em falar sobre seus outros assassinatos. É só ver a cronologia. Em dezembro de 1991, Marcelo foi preso. Em janeiro do ano seguinte, ele afirmou-se culpado pelo assassinato de mais 8 crianças, e no mês seguinte ele confirmou ter assassinado 14 crianças em diversas localidades. Além disso, Marcelo afirmou em depoimento ter bebido sangue de algumas das crianças, como mostra a matéria da revista Isto É, Senhor, daquele ano. Existe um destaque em amarelo e vermelho no pé da página, onde não é possível entender se aquilo é uma entrevista com o autor do crime ou um emaranhado de frases que ele disse de forma geral, mas há um parágrafo com um quadrado em vermelho de destaque e em itálico que parafraseia o que ele diz sobre isso, que é o seguinte, abre aspas: eu tomei sangue dele, porque ele era muito bonito. Se eu tomasse o sangue também ficava bonito. Abre parênteses, depoimento sobre o assassinato de Anderson Gomes Goulart, 11 anos, estrangulado e morto a pauladas, em 6 de agosto de 1991, num CIEP inacabado do bairro do Porto Velho, em São Gonçalo, município vizinho de Niterói. Fecha parênteses, fecha aspas. E é com essa nova informação que o próprio Marcelo diz que ele começa a ser chamado de vampiro. Ele afirmou categoricamente que bebeu sangue de diversos meninos. Em entrevista feita para Clailã Marcela Santos Lima Monteiro para seu trabalho de doutorado em Psicologia Clínica da PUC São Paulo, existe uma passagem que ele também faz tal afirmação. Vou ler apenas essa parte no anexo do documento com a entrevista da autora com Marcelo. E quero fazer uma observação de que quando eu me referir a E, estou falando da entrevistadora, e M será Marcelo. A passagem diz o seguinte, abre aspas, E, por que só alguns você bebeu sangue? M, porque não tinha passado na minha cabeça ainda. Aí o sangue caía dentro da vasilha, e eu bebi o sangue deles. E,
Até então você tinha bebido sangue? M. Não. E. Como você fazia isso? M. Eu cortava com um canivete, aí apagava na vasilha e bebia o sangue. E. Como você se sentia quando bebia o sangue? M. Eu não tinha nojo não, porque era de garoto novo, né? Eu achava que ficava bem alimentado. Eu achava bom beber, ia ficar novo também. E. Por que você achava isso? M. Porque eu ia ficar bem alimentado. Eu matei 13, é por isso que estou preso aqui. Eu achava que sangue alimentava. Logo assim que o primeiro episódio do podcast foi lançado no dia 4 de julho, o jornalista de True Crime, Ulysses Campbell, fez uma série de reportagens para o jornal O Globo sobre Marcelo. Essas matérias se davam ao fato de que o assassino havia escrito algumas cartas para uma antiga estudante de psicologia chamada Solange Diniz de Carvalho, que estagiou no Henrique Roxo. A matéria de título "Totalmente Irrecuperável e Sedutor Barato, psiquiatras analisam cartas de amor do vampiro de Niterói para a psicóloga" é muito interessante e abrange ainda mais o assunto desse episódio. Nela, é possível claramente observar um pouco melhor e tentar entender mais um pouco de sua mente, que para mim é tema de muita curiosidade. As cartas feitas à mão foram escritas e entregues à psicóloga Solange, que estagiava no local em 2008. O jornalista tomou posse delas e as levou para a análise de dois dos maiores psiquiatras do país especializados em mentes de assassinos, como diz a própria matéria. Mas vou destacar alguns parágrafos que acho importante de mostrar aqui para vocês, que dizem o seguinte: abre aspas. O trecho de uma das correspondências enviadas à então estudante de psicologia Solange Diniz de Carvalho, em 2008, diz o seguinte: quando eu tinha 10 anos, fiquei me prostituindo na Cinelândia, central do Brasil, e na Galeria Alaska, em Copacabana, até os meus 18 anos de idade. E eu ganhava um bom dinheiro assim. Aconteceu que eu cresci e comecei a gostar de garoto novo para sexo. Aconteceu também de eu ficar endemoniado e doido da cabeça. Então eu matei 13 garotos de 5 a 13 anos de idade em lugares desertos. Eu bebi o sangue dos meninos e estuprei eles. Em um ano. É por isso que estou há muitos anos preso. O psiquiatra Guido Palomba leu as mensagens do vampiro e teceu uma avaliação. O conteúdo das cartas é típico de um criminoso com gravíssimos distúrbios mentais. Esse tipo de indivíduo é totalmente irrecuperável. Nasceu deformado, é anormal e continuará sendo até morrer. A deformidade é estrutural e não existe tratamento que possa modificá-lo, opinou o médico, autor do livro Insana Furens, Casos Verídicos de Loucura e Crime. Ana Beatriz Barbosa, autora do best-seller Mentes Perigosas, O Psicopata Mora ao Lado, também leu as cartas escritas pelo vampiro de Niterói. Segundo sua análise, ele não demonstrou comportamento infantil. Pelo contrário, mostrou-se um sedutor barato e burro, principalmente quando fala que se masturbou no hospital. Ana Beatriz também observou a astúcia dele em bolar um plano para a estudante de psicologia tirar uma carteirinha para visitá-lo na cadeia. Fica claro que ele apresenta um déficit cognitivo, o que antes era chamado de retardo mental. Dá para chegar a essa conclusão lendo o que ele escreveu e a forma como se expressa, disse a médica. Fecha aspas. E essa matéria me dá um gancho para abordarmos o segundo tópico desse episódio, o das condições mentais de Marcelo Costa de Andrade. Para entrarmos nesse tópico, vou destacar para vocês algumas palavras que retirei desses trechos da matéria do Globo, que são elas: criminoso, distúrbios mentais, irrecuperável, deformado, anormal, sedutor barato, burro, déficit cognitivo, retardo mental. São símbolos que carregam um peso bem forte quando se lê. E quando fui pesquisando sobre o tema nesses meus meses de criação do podcast, me deparei com outros substantivos ainda mais fortes, como tarado, maníaco, estrangulador, monstro e, claro, vampiro, além de muitos outros que eu poderia ficar horas falando. Mas, no lugar de repetirmos o que as mídias falavam sobre ele,
vamos tentar entender um pouco melhor de sua mente de forma mais técnica possível, mesmo que eu, infelizmente, não tenha às mãos os autos do processo e, por consequência, seus lados psicológicos. E para isso, precisamos entender uma coisa. A Igreja Universal do Reino de Deus, assunto do episódio passado, não tem nada a ver com as atrocidades que ele cometeu. Ao meu ver, ele foi uma peça que o ajudou a procurar uma espécie de justificativa para os assassinatos de crianças. Mas, enquanto eu analiso todos os fatos que eu consegui ter sobre esse caso, nos dados que encontro, eu acho que Marcelo deve ter ligado a tal pregação que ele diz ter ouvido com a idade das crianças. Sem ter os depoimentos de Marcelo quando foi preso há 33 anos, e apenas transcrições de entrevistas feitas posteriormente com ele e reportagens, me atrevo a dizer que a pressão que ele sofreu para explicar o porquê de ter cometido os assassinatos fez com que ele ligasse a alguma pregação da igreja. E o que me intriga também é a parte que ele cita ter bebido sangue das crianças. Não achei em lugar nenhum qualquer comprovação de que isso tenha acontecido verdadeiramente, além da fala do assassino. E por conta disso tenho duas teorias. Ou ele, percebendo a fama que estava tendo por conta dos homicídios que cometeu, adicionou mais essa informação para deixar tudo ainda pior, pois claramente Marcelo não percebe a dimensão de tudo que ocorreu. Ou 2, ele realmente bebeu o sangue de algumas das vítimas depois de assassiná-las, enquanto estava em delírio pelo ato cometido. O que me incomoda um pouco em toda essa história de sangue é que, quando ele é perguntado sobre isso, a história me parece um tanto mecânica e superficial. Como não posso confirmar todas essas minhas dúvidas, vamos continuar. Como eu disse em um episódio anterior, no ano de 2019, após um pedido de liberdade feita pelo advogado do réu, a juíza responsável pelo caso negou o pedido, visto que o laudo psiquiátrico feito atesta ele com doença mental incurável. Sabemos que todo o caso se deve no início dos anos 90 e que naquela época doenças mentais eram tratadas cheias de tabus, o que explica essa classificação muito abrangente. Agora sabemos que esse assunto é muito mais abrangente. Por exemplo, agora amplamente conhecido quando tratamos algo relacionado à saúde para diagnóstico de certo tipo de doença, se usa a Classificação Internacional de Saúde, ou CID, que, com as normas técnicas da indústria, serve para unificar os conhecimentos das doenças. Ou seja, com essa classificação, uma pessoa pode ser diagnosticada com um número no Brasil e, se precisar de atendimento médico no Japão, o profissional lá saberá qual é o diagnóstico. De modo geral, o CID é dividido em alguns grupos de letras principais, que definem uma classificação geral de doenças que se assemelham, mas cada um desses grupos é dividido em subgrupos registrados por números. Por exemplo, os grupos A00 e AB99 dizem sobre doenças infecciosas e parasitárias. Os grupos C00 a D48 dizem sobre neoplasias, e assim em diante. O grupo de doenças mentais e comportamentais está incluso no F00 a F99. É engraçado que só agora essa classificação é amplamente falada e as pessoas têm conhecimento sobre ela. No entanto, nas minhas pesquisas, descobri que uma classificação de doenças tem sido feita desde o século XVI, e a partir dali houve diversas tentativas de unificar essa classificação para que fosse adotada por várias nações, mas apenas no ano de 1893 que a classificação foi aprovada e adotada. É engraçado, é um tanto curioso entender que a classificação foi adotada há mais de um século atrás. E vou contar outro fato curioso. A Organização Mundial da Saúde, OMS, adicionou uma seção destinada a transtornos mentais em 1948, na sexta edição da CID. E para terem uma noção de tempo, faltam apenas 24 anos para que tal decisão complete 100 anos. É engraçado e curioso que, mesmo sabendo agora que tal classificação de doenças, principalmente transtornos mentais, já é usada há um tempo, ainda existe muita, mas muita banalização dos transtornos mentais, que muitas vezes são vistos com diversos tabus e preconceitos.
muito estranho para mim definir Marcelo sem ter em mãos os laudos psiquiátricos dele, mas vou me embasar nos artigos e trabalhos que encontrei sobre o tema, e, principalmente, na escritora especialista em serial killers do país, Ilana Casoy. Vamos um passo de cada vez. Quero apresentar primeiro algumas informações que encontrei em um trabalho acadêmico intitulado Serial Killer, uma análise da eficácia dos meios de execução da pena no Brasil, da Sara Guerra de Paula, que vai apresentar a eficácia na pena de um serial killer no país. Mas o que quero destacar são algumas partes que dizem respeito ao Marcelo. O trabalho é de 2021 e na época Marcelo era o único preso serial killer que já tinha concluído quase a pena total em regime fechado, que é de 30 anos, o que ela afirma ser um desafio jurídico constitucional potencial. Ela explica um pouco sobre esse problema com Marcelo no seguinte parágrafo, abre aspas. Em nossa jurisprudência, temos casos em que o homicida foi julgado como imputável e encaminhado a estabelecimento correcional comum, a exemplo do maníaco do parque. Mas também temos casos em que o serial killer foi julgado como inimputável, como o vampiro de Niterói que cumpre medida de segurança. Marcelo é psicótico, mas segundo o psiquiatra que o acompanha, está quase sempre lúcido, principalmente quando isso beneficia. Fecha aspas. Aí já temos uma classificação de Marcelo, de que é psicótico. No mesmo trabalho, a autora diz que ele ouve vozes, o que faz se encaixar nesse quesito. Mas a única fonte que li sobre isso foi da própria Casoy, que diz em seu livro que Marcelo, quando criança, via e ouvia coisas, sem dar muitos detalhes sobre esse assunto. Mas o próprio Marcelo nunca disse que ouvia alguém o mandando cometer os assassinatos, o que, a meu ver, seria boa prerrogativa para que ele fosse considerado um serial killer psicótico. No mesmo trabalho mais à frente, existe outra passagem que adiciona mais uma camada na descrição psicológica de Marcelo, que diz o seguinte, abre aspas, segundo o psiquiatra que o acompanha, sempre que está lúcido, o que corresponde à maior parte do tempo, ele está tentando manipular pessoas e torturar psicologicamente os internos mentalmente mais frágeis. Fecha aspas. Esse relato é importante, pois adiciona mais uma definição para Marcelo, que o próprio trabalho diz, que o define também como um psicopata. Bem, esse assunto, psicopatia, é muito grande e complexo demais para tentar explicar aqui. Além disso, não tem cacique para tanto, mas posso dar um resumo do que tenho ouvido falar sobre tal assunto, pois sou um pouco curioso quanto a isso. O termo psicopata há anos está ligado a pessoas muito cruéis, como os próprios serial killers, mas tal transtorno vai muito além disso. Por exemplo, segundo a 10ª edição do CID, o termo certo é transtorno de personalidade dissocial, F60.2, e pode ser tratado com medicamentos e terapia. O que acontece no caso de Marcelo é que, além de psicopatia, ele foi diagnosticado com um emaranhado de distúrbios psicológicos. Aline Cássia Tausch, em seu trabalho A influência do laudo psiquiátrico na sentença que declara a inimputabilidade no processo penal, parafraseia Ilana Casoy sobre todas essas características, que são, abre aspas, Marcelo foi considerado pessoa com traços psicopáticos de personalidade. Nas avaliações psiquiátricas, nas avaliações de vários incidentes de sanidade mental ao longo de sua internação. Não era totalmente capaz de entender o mal que fazia. Ele era frio e não tinha capacidade de se controlar. Foi diagnosticado como deficiente mental, doente mental grave, que reuniu esquizofrenia e psicopatia, portador de distúrbios comportamentais, perversão da conduta, oriundos da convergência de transtornos mentais, holografrenia mais psicopatia. Fecha aspas. Nós sabemos, sendo considerado culpado no assassinato das 14 crianças, Marcelo não foi preso, mas levado para tratamento em um manicômio judiciário. Isso se deu devido ao artigo 26 da Lei 2.848, encontrando-se dentro do título 3, sobre inimputabilidade da mesma, que diz o seguinte, abre aspas, é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardo
Era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Fecha aspas. E é por isso que Marcelo Costa de Andrade, o vampiro de Niterói, nunca foi sentenciado à prisão. Caro ouvinte, não sei se esse episódio conseguiu elucidar alguma coisa sobre as condições mentais de Marcelo, e temo que tenha deixado ainda mais questionamentos que afirmações, mas acho que temos informações suficientes inclusas em todos os episódios já publicados que podem nos ajudar a montar um pequeno esquema do funcionamento de sua cabeça. Antes disso, quero só deixar bem claro que o que eu vou dizer não é verdade absoluta, mas a conclusão que tomei enquanto juntava os fatos sobre o caso, está bem? Então vamos lá. Claramente, para mim, Marcelo tem algum distúrbio mental, como a médica psiquiatra Ana Beatriz Barbosa apontou, e sabemos que é desde criança, então é possível que ele tenha nascido com isso. O que ele tinha, não se sabe. Ele disse que não era bom na escola, o que pode ser dislexia, TDAH ou autismo, e também afirmou que ouvia vozes quando criança, o que pode ser uma característica de esquizofrenia. Mas bem, não é nada possível de se confirmar. Também não é possível confirmar se ele já nasceu com um transtorno de personalidade dissocial e psicose. Mas o que posso dizer é que diversos fatores socioambientais contribuem para o surgimento ou afloramento de algum desses distúrbios. Por exemplo, é comprovado cientificamente que uma pessoa que se utiliza de alguma droga tem grandes chances de desenvolver esquizofrenia. Outro exemplo é uma matéria que li no dia 9 de setembro no canal de notícias G1 sobre um caso terrível que aconteceu em 2019 na Supervia. O caso em questão é sobre 2 jovens que foram abordados por policiais e guardas da estação de trem e sofreram agressão e abusos sexuais dentro da própria estação. A matéria em questão fala do fato de que a mãe de uma das vítimas, hoje com 23 anos, é diagnosticado com depressão e traços de esquizofrenia, luta até hoje para que o Estado pague a ela uma indenização para pagar as despesas que tem no cuidado de saúde do filho. Esse caso é um bom exemplo de que fatores externos também contribuem para o surgimento de distúrbios psicológicos. No caso de Marcelo, não podemos afirmar que ele tenha ou não nascido com os fatores que o tornaram um assassino serial, mas temo em dizer que, baseado em sua história de vida e crescimento, existam alguns fatores que podem ter contribuído para isso. Marcelo ainda é considerado uma pessoa com o que eles chamam de doença mental, e os relatos dizem que ele não respondeu positivamente a nenhum do tipo de terapias e tratamentos que tentaram. Portanto, é possível que ele seja um dos únicos casos no Brasil, se não o único, de pessoa que continuará em um manicômio judiciário por um bom tempo. Esse podcast começou com a necessidade de contar melhor o caso do vampiro de Niterói, que me aterrorizava desde quando soube pela primeira vez há alguns anos atrás, mas vejo que ele se tornou algo além. Uma tentativa, mesmo que pequena, de mostrar para a sociedade que ainda não lutamos o suficiente e crianças parem de sofrer qualquer tipo de violência. E essa questão está clara para mim em questões que são discutidas agora, por exemplo. Talvez eu esteja vendo as coisas de um ponto de vista errado, mas eu não consigo entender como um grande movimento de pessoas que dizem ser a favor da vida e querem penalizar uma mulher que aborta na 22ª semana de gestação, mas não há discussão ou verdadeiras políticas públicas que refletem em como serão a vida dessas crianças em casos de violências diárias que muitas crianças sofrem, na questão das crianças de rua, na questão de órfãos que muitas das vezes não vão ter alguém para chamar de família e terão que sair compulsoriamente de lares adotivos quando atingirem a idade máxima. É muito frustrante pensar nessas variáveis, pois muitas das vezes eu, uma única pessoa em bilhões, não pode fazer nada. Mas acredito que fazendo o trabalho que estou fazendo com o podcast já é um passo, mesmo que pequeno, em tentar mudar essa realidade. E por isso, caros ouvintes, devo dizer que o próximo episódio vai ter uma pequena mudança. O
próximo episódio será lançado em um espaço de tempo mais longo, no dia 10 de outubro. Vou precisar desse tempo maior, porque preciso conseguir o máximo de informação possível, já que ele será sobre as 14 vítimas de Marcel. É necessário produzir um episódio que seja bom o suficiente para honrar com a vida dessas crianças. Bem, por hora, fico por aqui e até o próximo episódio. Eu sou o Thiago Pineide e você ouviu a Luz e Sombra, o caso do vampiro de Niterói.